Ao vivo em 30 segundos, gente. Já está subindo. Ao vivo. Ao vivo, boa tarde a todas e todas. Eu sou a Andréia Diniz, sou secretária de comunicação da FIT Metal, Federação Interestadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Indústria Metalúrgica do Brasil. Em nome da nossa entidade, dou as boas-vindas. Essa é a nossa sexta live do ciclo de comemoração de 10 anos da nossa entidade. Em tempos de pandemia e do novo coronavírus, o tema nesta quinta-feira é a saúde e a segurança da classe trabalhadora. Vamos debater as desigualdades sociais e os impactos na vida dos trabalhadores. Para isso, contamos com dois especialistas, Luiz Carlos Fadel, da Fiocruz, e Luiz Alfredo Icenza, do Instituto Trabalho Digno. Daqui a pouco vou apresentá-los melhor a vocês. Antes, eu queria cumprimentar todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, em especial quem nos acompanha aí pela página dos Jornalistas Livres, do Portal Vermelho, do portal da CTB. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. E quero passar a palavra ao presidente da FIT Metal, Marcelino Rocha, para fazer a sua saudação. Marcelino, com você. Seu áudio, Marcelino. Ok. Uma boa tarde a todos, a todas. Agradecer a participação do Luiz Fadel, do Luiz Alfredo, nessa live, que é mais uma das lives comemorativas dos 10 anos da Federação Interestadual dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil, filiada à CTB, e agradecer aí o pessoal da estrutura, né? André, o Anderson, essa turma toda aí, dizer que, para nós, é um motivo de grande preocupação e, naturalmente, de uma grande oportunidade de reflexão, não só dos trabalhadores e trabalhadoras, mas de toda a sociedade, tendo em vista a situação que nós estamos vivenciando agora, né? Nós, daqui a poucos dias, infelizmente, chegaremos a quase 70 mil mortos do Covid-19, milhares e milhares de brasileiros sem as mínimas condições de higiene, de saúde, de saneamento básico, as condições minimamente dignas, né, para o enfrentamento de uma doença de grande envergadura, né? E a FIT Metal, com as promoções das lives, ela vem buscar não só ampliar o debate, mas também trazer as suas preocupações diante dessas incertezas. Nós, atualmente, que convivemos com todo tipo de precarização do mundo do trabalho, seja através das MPs, seja através das leis que têm sido votadas, agora estão relegando a um segundo, terceiro plano a vida e a saúde das pessoas, né? Me chamou bastante atenção, na semana passada, ler um artigo dos trabalhadores da Chrysler, lá em Detroit, né, que conseguiram, através de uma organização mínima, né, e também diante de um governo que ignora todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, né, mas os trabalhadores conseguiram avanços importantes, né? São 6 pontos que eu queria levantar aqui, citá-los aqui, para que nos sirva também de um caminho, né, a ser trilhado pelos trabalhadores no Brasil. Bom, não poderão ficar sem a notificação de trabalhadores contaminados ou mortos por Covid-19 naquela fábrica em Detroit. Se confirmar
trabalhadores, trabalhadores acometidos, a fábrica tem que fechar 24 horas para uma limpeza profunda. Além disso, tem que se manter o distanciamento social na entrada, na saída, nos horários de refeições e vestiários. Garantir também que a cada 1 hora trabalhada, eles terão 10 minutos de intervalo para que seja feita minimamente uma limpeza, né? Garantir os testes universais, periódicos, né? E com aqueles cuidados também de medição de temperaturas, avaliações dos trabalhadores assintomáticos, né? E, em caso de alguma dessas questões não forem levadas em conta pela gerência, eles podem, inclusive, parar a produção. Eu sei que é uma realidade bastante distinta e distante dos trabalhadores brasileiros, porque hoje, não só com a precarização, não só com a dificuldade, nós temos que conviver com um desemprego que força muitos trabalhadores se submeterem a muitas condições inadequadas para garantir sua saúde e segurança, né? Eu queria dizer para os dois debatedores que nós temos uma convenção coletiva assinada aqui no estado de Minas Gerais, que participam a Força Sindical, a CTB e a CUT, e nessa convenção coletiva tem um item lá que é motivo de vergonha para todos nós. A obrigatoriedade de que as empresas concedam água potável aos trabalhadores. Aí me perguntaram, se é vergonhoso, por que não tira? Nós não podemos tirar, porque, infelizmente, nós identificamos empresas em condições extremamente subhumanas, concedendo água sem nenhum tipo de cuidado aos seus trabalhadores. Então, essa, infelizmente, que é a realidade dos trabalhadores, e olha que metalúrgica é uma categoria minimamente organizada, com sindicato forte. Então, eu imagino esses trabalhadores, aí, em torno de 500 mil, que são identificados pelas fiscalizações do Ministério do Trabalho a cada ano, de condições análogas à escravidão, o que estão passando nesse momento. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer os dois debatedores, colocar a FIT Metal, que é uma federação recém-fundada, né? 10 anos é muito pouco tempo, mas com pessoas com trajetória de muitos anos aí na luta em defesa da saúde, do emprego e do desenvolvimento nacional, já que nós estamos num estado totalmente fragilizado em decorrência do atual governo. Então, é isso que eu queria considerar nesse momento, desejar um bom debate a todos. Um abraço. Ok, obrigada, Marcelino. Mais uma vez, quero dar boa tarde, boas-vindas a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, agradecer as páginas que estão simultaneamente transmitindo esse debate junto com a FIT Metal, Jornalistas Livres, CTB, Portal Vermelho e outras. E quero aqui passar para o nosso primeiro expositor dessa tarde, que é ligado à ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Se não for isso, depois você me corrige, Fadel. Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos é pesquisador do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da ENSP, além de coordenador do Fórum Intersindical Saúde, Trabalho e Direito. Você terá 20 minutos, eu aviso com 15 minutos. A palavra está com você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Andréia. Obrigado, Marcelino, pelas palavras iniciais. Obrigado aí ao Anderson, né, que está na retaguarda, nos ajudando. Muito prazer em conhecer, não pessoalmente, mas virtualmente, o Cienza, né, que é uma pessoa que eu ouço falar muito bem, né, claro. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui entre os meus camaradas. Eu sei que a Raimunda Leone, minha querida companheira metalúrgica, vai estar falando daqui a pouco. Em nome dela, eu quero agradecer a todos os metalúrgicos
do Brasil, porque eu sou um médico pediatra que, nos anos 80, saí da pediatria e entrei na saúde do trabalhador, e quem me ensinou a fazer saúde do trabalhador foram os trabalhadores, os metalúrgicos, né? Principalmente metalúrgicos. Na época a gente fazia muitas coisas interessantes em termos de vigilância da saúde do trabalhador, e outros também companheiros de outras categorias. Então, eu estou no lugar que eu gosto de estar, entre os meus camaradas, né? E para mim é uma felicidade. Eu tomei a liberdade, né? A gente tem que tomar conta do tempo, de chamar essa minha fala, de dar um nome. Batizei a minha fala. O nome dela chama-se Uma Sinfonia Macabra. Porque falar de desigualdades sociais, do impacto à saúde dos trabalhadores, significa falar de uma redundância. Todas as desigualdades sociais que são medidas no Brasil, né, e no mundo mesmo, elas impactam fundamentalmente e principalmente aos trabalhadores, é evidente. Embora a gente saiba que os indicadores de desigualdade social, eles não falam da ação do trabalhador, eles falam mais ou menos, né? Falam tangenciando. Então, a gente, por exemplo, tem os principais indicadores de desigualdade social no Brasil e no mundo, que são o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que trabalha com a expectativa de vida ao nascer, que trabalha com a escolaridade, os anos médios e os anos esperados de estudo, né, de uma população, e o PIB per capita, calculado segundo o poder de compra. Então, esses três fatores, eles consignam o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que é como o mundo e o Brasil mede a desigualdade social. E o outro índice também muito importante, que é o índice de Gini, ele mede a renda. A renda tem a ver com o trabalho, mas não diretamente, né? Porque fala em renda, mas não fala em condições de trabalho, em processo de trabalho, em saúde no trabalho. Fala em renda, fala em riqueza e fala em educação. Então, eu poderia até falar um pouco sobre esses indicadores, que nós estamos em posição assim, muito feia em relação a esses dois grandes indicadores, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano e o Índice de Gini. Só para dar um exemplo, o Brasil, no Índice de Desenvolvimento Humano, ele ocupa a posição 79 no mundo. E no índice de Gini, entre os 79 melhores do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil está no último lugar. Então, isso já dá uma amostra do que significa a desigualdade social no Brasil. A gente tem outros indicadores, não vou me deter nisso, né? Vou tentar ser obediente ao horário, mas eu queria dizer que existem outros determinantes sociais de desigualdade que eles são medidos de forma aleatória. Por exemplo, a questão da habitação, a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana, por exemplo, para os trabalhadores é interessante, porque é um indicador que os trabalhadores, em média, gastam 32 dias por ano para se locomoverem para o trabalho, né? É claro que algumas categorias de trabalhadores, após a pandemia, elas vão diminuir essa mobilidade urbana, né, enquanto durar o isolamento, enfim. Agora com teletrabalho, também com home office, mas os trabalhadores, aqueles que pegam duro no pesado, eles vão continuar vinculados a essa forma de mobilidade. Então, são 32 dias por ano que os trabalhadores gastam se movimentando para ir e vir do trabalho. Isso é uma desigualdade social inominável. E gastam, em média também, R$ 211 por mês para fazerem essa mobilidade.
No caso da violência policial, a gente conhece bem os indicadores de violência policial, né? No ano de 2019, nós tivemos 8 homicídios pela polícia por dia. Isso foi uma estatística que provavelmente está muito subnotificada, mas, mesmo assim, ela é muito elevada, né? E existem determinantes também de desigualdade social que não são quantificados de forma correta, de forma, enfim, adequada. Os preconceitos étnico, racial, de gênero, que se refletem no mundo do trabalho, né, fortemente, a violência doméstica, que tem muito a ver também com a questão do trabalho, a questão das pessoas com deficiência, que é um grupo, inclusive, engrossado. As pessoas com deficiência, que não são deficiências genéticas, de nascença, elas têm um número enorme de trabalhadores acidentados, mutilados, né, que perdem a sua condição física plena e também engrossam essa questão e também entram na questão da desigualdade social. Fora os imigrantes, os expropriados da terra, trabalhadores todos, os crimes ambientais, né, que a gente tem assistido aí a rodo, e esses crimes, eles agora nesse governo estão sendo de alguma forma estimulados, né? Enfim, então eu acho que as desigualdades sociais, elas impactam diretamente a saúde dos trabalhadores, né? E queria chamar a atenção de um indicador que não frequenta esses fatores que levam um país a ser qualificado como um país com muito pouca desigualdade social, que é a nossa questão principal: os acidentes, as doenças, né, a morte no trabalho e agora, cada vez mais, né, o sofrimento mental no trabalho. Enfim, então, não existe, o Cienza pode me ajudar depois, não existe um indicador de desigualdade social que eu conheça no mundo que inclua a questão do acidente, da acidentalidade do trabalho, da morte no trabalho, da doença no trabalho, como indicador de desigualdade social. E a gente sabe que no Brasil isso é muito grave, né? A média histórica de 700 mil trabalhadores acidentados no trabalho só os formais da Previdência Social, que, aliás, cada vez são menos, né, vinculados à Previdência. Então, é importante a gente assinalar isso. A média histórica de 3 mil mortes por ano de acidente de trabalho, esse no setor formal. Quer dizer, há indicador mais grave de desigualdade social do que esse? É difícil, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que falar de desigualdade social e de impacto na saúde dos trabalhadores é uma redundância, é quase que sinônimo, né? E aí, eu queria dizer que a gente não tem, apesar de ter esses dados de desigualdade social no Brasil há muito tempo, né, desde que eles vêm sendo divulgados, não tem tido esses dados, essa avalanche de dados, elas não têm tido a capacidade e o poder de sensibilizar os governos de uma forma mais intensa desde sempre, né? Embora você tenha uma sensibilidade um pouco maior para alguns setores desde sempre. Não para o mundo do trabalho, é bom que se diga, mas a gente tem um certo, digamos assim, uma insensibilidade de certos governos. Agora, no entanto, a partir de 2017, nós temos dois governos, nós tivemos dois governos, já esse governo atual e o governo que antecedeu, e eles não só não têm sensibilidade com a desigualdade social, como eles defendem explicitamente a desigualdade social. Quer dizer, é uma política de Estado, num Estado que está sendo ocupado por um governo,
que defende as desigualdades sociais. Os exemplos são óbvios, eu não preciso falar quais são os exemplos. Na área da educação, na área da saúde, na área do meio ambiente, então, enfim. Então, a gente tem aí exemplos inúmeros na área da violência, e vai por aí. E aí eu queria, como eu falei no início, eu chamei essa minha breve fala, de Sinfonia Macabra. Então, eu vou começar a falar sobre a Sinfonia Macabra da desigualdade social no Brasil. A sinfonia é uma peça, né, orquestral. A orquestra que toca hoje no Brasil, no dia 9 de julho de 2020, é uma orquestra que toca os seus instrumentos no esgoto da política, das políticas públicas. Por isso, a peça de hoje se chama A Sinfonia Macabra da Desigualdade Social no Brasil. A sinfonia ela pode ser em qualquer uma das notas musicais. Pode ser em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ela pode ser tocada, né, em qualquer uma dessas notas. Essa sinfonia macabra, tocada em dó, ela desperta o significado da palavra dó. O que é dó? É ter pena, é ter compaixão, né? É ter alteridade, é ter solidariedade. A gente tem dó, todos temos dó. E esses músicos dessa orquestra do esgoto ético da política, eles também têm dó. E eles tocam essa sinfonia em dó. Eles têm dó, pena, compaixão dos ricos, que querem ver esses ricos mais ricos. Eles têm dó do agronegócio, que devasta o meio ambiente, expulsa e mata os camponeses, os índios. Essa orquestra tem dó dos milicianos que precisam expandir os seus negócios e também tem dó dos idiotas do Leblon, aqueles caras que todo mundo viu o que aconteceu, né, recentemente aí, quando foram importunados, digamos assim, pelos fiscais que estavam defendendo a saúde da população. Então, a sinfonia em dó, e tem sempre aqui, eu coloquei aqui uns pontinhos, para lembrar que se eu fosse falar só de quem essa orquestra tem dó, a gente ia extrapolar o tempo. Se essa sinfonia for tocada em ré, dó, ré, né? Para seguir a escala musical. Esses músicos eles fazem a mais sórdida exibição orquestral que uma orquestra pode fazer, em ritmo de marcha, porque eles estão dando marcha a ré o tempo todo. Marcha a ré nos direitos trabalhistas, um crime de lesa pátria que foi feito com o direito trabalhista, marcha ré nos direitos previdenciários, marcha ré nas relações exteriores, marcha ré nos direitos humanos, enfim. Então, essa orquestra ela adora tocar essa sinfonia em ré, ré maior, marcha a ré maior. Se a sinfonia for interpretada na nota musical mi, dó, ré, mi, esses músicos que são covardes, essa orquestra covarde, eles tocam bem baixinho, como fosse um miado de gatinhos, fazem miau com as rachadinhas, fazem miau com o 01, fazem miau com o 02, fazem miau com o centrão, fazem miau com... A gente podia fazer uma listagem aqui, só para a gente apressar a música, né? Porque o Cienza vai falar também e nos ajudar nisso, a gente podia fazer uma listagem enorme aqui. Mas se a sinfonia for tocada em Fá, Fá, aí ela ganha contornos apoteóticos.
Uma sinfonia em Fá, ela fica assim apoteótica, né? É o Fá de fascismo, é o Fá de fascismo, é o Fá de fake news, é o Fá de facínora em matéria de saúde, é o Fá de Fabrício Queiroz. Agora, eu só peço que vocês não digam que é Fá de Fadel, porque aí eu vou me sentir incomodado. Tem outros Fás que a gente poderia colocar aqui. A Sinfonia em Sol, eles têm um certo medo, digamos assim, uma certa precaução quando eles vão tocar. Porque enquanto o Sol não desinfetar esse ambiente musical macabro da desigualdade social e o impacto na saúde dos trabalhadores, a gente vai aprofundar essa escuridão. Então, por isso, eu vou passar logo para a Sinfonia em Lá. Essa é a grande dificuldade da orquestra. Elas não sabem tocar em Lá, porque em Lá eles tocam baixinho, com medo de errar, porque o que vem lá é o povo nas ruas, é a classe trabalhadora superando as divergências partidárias, que, aliás, o Marcelino colocou muito bem agora na questão do acordo em Minas. Eu acho que os sindicatos têm que se unir. Nesse momento, é um momento de união e luta unitária. Então, superando as divergências partidárias, se unindo na luta. Também vem lá, talvez, o arrependimento tardio, né? Embora não seja muito confiável, dos idiotas do Leblon. A gente vai, quem sabe a gente não veja também lá, a Sinfonia em Lá, o desmascaramento dos mercadores da fé, a afirmação do Brasil como um Estado laico, a volta de uma ordem calcada nos direitos humanos, o resgate da autoestima do país na área ambiental, na saúde, na política externa, a interdição do posto Ipiranga por falsificação de combustível. O posto Ipiranga foi flagrado como falsificador de gasolina, óleo diesel e álcool, né? A volta dos milicos ao lugar de onde eles nunca tinham saído. Isso tudo vem lá. E a revogação, por que não, das leis absurdas que retiraram os direitos trabalhistas e sindicais, além da taxação justa dos ricos, e vai por aí. Então, para fechar, viu, Andréia, para te tranquilizar, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, nessa versão da Sinfonia Macabra em Si, o tom vai ser menor, porque eles sabem que, se for aplaudida de pé a Sinfonia em Lá, do que vem lá, eles vão tocar a orquestra na escória da política, onde o público que vai continuar assistindo é o mesmo público que aplaude a terra plana, a violência de Estado, a volta à Idade Média, o ódio aos negros, o ódio aos índios, o ódio aos pobres e, claro, o ódio aos trabalhadores e o ódio ao fim das desigualdades sociais. Nós temos desigualdades sociais e tem gente que tem ódio ao fim dessas desigualdades sociais. Então, nós estamos o tempo todo na contramão de uma ordem que, ainda bem que é minoritária, mas que ainda leva público para assistir essa Sinfonia Macabra. E aí eu queria dizer que fecham-se as cortinas, né? E a gente espera que essa Sinfonia Macabra ela mude de nome e que só seja tocada em Lá maior, para o que vem lá. Obrigado, tá? 20 minutos? 19h50. Kenza, você está desafiada agora. Muito obrigada, Fadel. E a nossa torcida é essa, para a Sinfonia Sem Lar Maior,
porque nós, todos os trabalhadores, vendemos a nossa força de trabalho, nós não queremos continuar vendendo a nossa saúde. Essa é a nossa luta, esse é o nosso objetivo, em defesa do SUS e da saúde. E agora vou passar a palavra aqui para o companheiro, vou chamar de companheiro, Luiz Alfredo Icenza, presidente do Instituto Trabalho Digno, é engenheiro de segurança do trabalho e auditor fiscal do trabalho, e também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por favor, Luiz, a palavra é com você. Obrigado, Andréia. Agradecendo aqui ao Marcelino, agradecendo ao Alan, agradecendo ao cachorro que vai se manifestar aqui, né? Agradeço também em nome do Instituto de Trabalho Digno. Só um minutinho. Vai. Ele está indignado com a sinfonia marcada. Ele ficou indignado. Impressionou também. com a palestra do professor Fadel. É sempre uma responsabilidade falar depois do Fadel, que é uma referência em saúde do trabalhador de décadas, né? Mas a gente acho que optou por um caminho diferente, né? Que é exatamente mostrar para vocês algumas telas e provocar algumas indagações. Eu acho que a ideia de que a gente participe, que a gente converse, é bem interessante. Então, com a licença de vocês, eu vou passar algumas telas rapidamente, né? Todo mundo está tendo acesso, né? Então, primeiro, de novo, agradecendo a todos vocês. A minha formação foi, em grande parte, como profissional, como auditor, depois como professor, dentro do trabalho real, né? Porque se uma coisa que é bastante interessante na minha carreira, na carreira que eu escolhi, é que a gente está onde o trabalho está. Então, as lutas dos trabalhadores são lutas dos trabalhadores, mas a gente consegue ter uma percepção que muitos profissionais não têm, né? Especialmente a academia, especialmente os formuladores de políticas públicas. Então, a nossa ideia é essa, é fazer algumas provocações a vocês, para que a gente possa, depois, com o diálogo, com a conversa, aí a gente possa até avançar um pouco mais. O estado de saúde dos indivíduos é diretamente proporcional à sua posição na hierarquia social. O professor Fadel já colocou muito bem, né? Essas diferenças são observáveis desde que o mundo é mundo. E se é verdade que depois da Segunda Guerra as condições, as diferenças entre pobres e ricos, elas diminuíram um pouco, nos últimos 30 anos, com o avanço do neoliberalismo, com o avanço das políticas como a atual no Brasil, né, essas diferenças têm se acentuado mais na Europa, têm se acentuado mais também nos Estados Unidos. Então, a saúde das pessoas é função da sua posição que elas ocupam. A pessoa que trabalha numa reciclagem de baterias, ela não está lá porque ela é uma empreendedora, ela não está lá porque ela acredita na livre iniciativa, ela está lá porque ela vem de substratos sociais mais vulneráveis e não tem alternativa. Então, o trabalho dela é se sujeitar à intoxicação por chumbo, se sujeitar à sujeira, ao lixo, mesmo fazendo um trabalho que é socialmente meritório, né? Não é todo o trabalho, mas o dela ainda tem a questão ambiental. Ela tira aquele metal pesado da natureza, ajuda a tirar o metal pesado da natureza e recoloca no processo produtivo. Infelizmente, né, essas pessoas, essas populações vulneráveis são as que mais sofrem acidentes, as que mais têm queixas, as que mais apresentam sintomas relacionados à ocupação delas. A gente está vivendo novas formas de organização do trabalho, novas formas de morfologia do trabalho. Acho que todo mundo aqui bateu palmas, alguém aí não gostou, né? Eu adorei quando vi o movimento lá do pessoal dos entregadores, do pessoal dos aplicativos. Pô, finalmente, né? Aquilo não é trabalho de gente. Há alguns anos atrás, a professora Raquel Rigoto editou um livro que virou clássico na época, né? Algumas décadas atrás, que era todo ele calcado nesse título. Isso é trabalho de gente.
né? Ser camelo não é trabalho de gente, né? Não ter, fora do abrigo da proteção social, está sujeito a toda a violência urbana, isso aí é muito pesado, é um fardo muito pesado para que essas populações carreguem sozinhas. Elas precisam da proteção do Estado, precisam de que alguém assuma essa relação, que é uma relação de emprego, né? Em muitos casos, ao menos, é uma relação de emprego, e essa espinha dorsal do discurso da empregabilidade, do discurso do livre empreendedorismo, isso aí tem que ser quebrado na raiz, né? Inclusive, a gente já teve outras experiências na história, né? Isso aqui é Serra Pelada, lá sudoeste do Goiás, há algumas décadas atrás. Todo mundo acompanhou, né? A Serra Pelada, no auge, chegou a ter 80 mil pessoas que gravitavam em torno dos garimpos, se sujeitando às piores condições, às piores violências, acidentes horrorosos, né? Desabamentos, intoxicação pelo mercúrio. Há muita similitude entre esses grupos, né, lá de Serra Pelada, dos garimpeiros que procuravam um meio de vida porque não tinham outra opção, não era uma escolha, né, com as novas formas de organização do trabalho. Então, essas semelhanças, né, elas podem mudar um pouco a forma, pode se dar num contexto urbano, outro num contexto mais rural, mas intrinsecamente representa a mesma coisa, né? A submissão, a coisificação das pessoas. Então, esse trabalhador lá do garimpo, esse trabalhador daquele aplicativo de teleentrega, estão substancialmente submetidos às mesmas péssimas condições de vida, trabalho, né, e saúde. Este caso aqui é interessante, né? Sabe há muito tempo que há uma forte ligação entre desigualdade social e a expectativa de vida da pessoa. Na Europa, isso é facilmente mapeável, porque, por exemplo, pessoas que vivem naqueles países recém-ingressos na comunidade europeia, países do leste europeu, se a gente comparar a expectativa de vida dessas pessoas com a expectativa de vida das regiões mais desenvolvidas da Alemanha, da França ou da Inglaterra, a gente vai achar diferenças de 10, 13 anos, né? O que é muita coisa. Se a gente transpor esse raciocínio aqui para o Brasil, a gente consegue ver, por exemplo, que aquelas pessoas que estão submetidas às piores condições de trabalho, essa máquina aqui é uma laminadora de alumínio, né? É uma empresa que trabalhava com uma outra maior, geralmente é assim, né? São aquelas empresas no extremo da cadeia produtiva. Então, ela trabalhava para uma outra maior, fazendo a laminação das chapas de alumínio. Então, eram máquinas sem nenhuma proteção para a questão dos gases e fumos formados no processo. As pessoas elas entravam naquele pavilhão, que era aqui na Grande Porto Alegre, e o pavilhão e os portões eram fechados a cadeado, né? Quando a gente teve que compareceu lá, quando o Estado finalmente enxergou o problema, junto com o Sindicato dos Metalúrgicos aqui local, e compareceu ao local, a gente teve que ir junto com a Polícia Federal, porque tinha que romper corrente, romper cadeado para poder prestar o mínimo, né, de solidariedade para esses trabalhadores. Então, é assim que mais ou menos se desenvolve, né, esse pequeno retrato do trabalho numa siderúrgica, metalúrgica, no caso aí, é um pequeno extrato daquilo que a gente vê todos os dias se reproduzindo de formas diversas, mas sempre fornecendo piores condições de trabalho e vida para essas pessoas. Um outro caso aqui também bastante comum, certamente você, sindicalista, já deve ter se defrontado, de novo, cadeias de produção. Este caso aqui era uma pequena empresa que produzia, essa aqui é uma pequena injetora de plásticos, né? Então ela produzia esse material para uma empresa maior do mercado de reposição de peças automotivas, e as condições de trabalho, assim, naquela primeira empresa, as condições eram bonitinhas, tinha até arvorezinha no meio da área de produção, área para o pessoal fumar um cigarro, tal, eram razoáveis, as condições, as máquinas estavam razoavelmente protegidas. Na ponta do processo, a condição era a pior possível, né? O cara ali enfiando a mão dentro da área de operação dessa pequena injetora. Então, a precarização cresce quando mais a gente se aproxima desses extremos.
E com a mudança no mundo do trabalho, com as novas formas de flexibilização dos contratos de trabalho, é comum a gente achar microempreendedor, por exemplo, em canteiro de obra hoje, né? Seria impensável alguns anos atrás. Quais condições de vida e trabalho são fornecidas para essas pessoas? Né? As condições geralmente péssimas. Então, toda a questão da acidentalidade, a questão da morbidade pelo trabalho, seja, né, da pessoa que se acidenta num torno manual, horizontal, muito comum nas empresas, que geralmente não tem proteção nenhuma, seja quando a gente olha com uma visão mais macro, seja os acidentes ampliados, às vezes que matam e mutilam e causam degradação ambiental em larga escala, durante também um largo período de tempo, a gente consegue enxergar nesses eventos alguns determinantes. E esses determinantes, se a gente for até o fundo, lá, pesquisar na causa das causas daquele evento, a gente vai encontrar a desigualdade, né, a vulnerabilidade daquelas populações. O nosso amigo aí, bem alegre, né, essa pessoa fazia soldagem, era um grande canteiro de montagem industrial, né, em janeiro, em Porto Alegre, uma região próxima aqui a Porto Alegre. Agora está frio, pessoal, mas aqui no verão, janeiro, fevereiro, é 40 graus. Né? A pessoa carregada, né? Cheia de parafernália. Os responsáveis diziam assim, essa pessoa está protegida porque ela está com todos os EPIs. Né? Espera aí, não é bem assim. Né? Se essa pessoa for adoecer, ela vai adoecer por uma série de fatores, né? Determinantes fatores, que são dificilmente diagnosticados, dificilmente elucidados. Em parte por isso, né, a questão do nexo causal da doença que as pessoas adquirem no trabalho é tão sonegada no Brasil, tão covardemente, tão escandalosamente sonegada no Brasil. Porque são realmente relações complexas e essas relações elas não devem ser desvendadas, né, por quem deveria, porque vai desagradar ao patrão, ao quem comanda o processo. Isso não é apenas no Brasil, né? Isso aqui é o maior frigorífico da Alemanha, né? Que agora, com a questão da Covid-19, teve 1.500 trabalhadores com teste positivo para o novo coronavírus. Então, esse frigorífico foi fechado. Essa aqui é uma reportagem do Portal Terra. Né? Olha como é que já eram as condições de trabalho. Né? Por isso que a gente diz, as condições que fazem hoje os frigoríficos serem polos de disseminação da Covid-19, elas já existiam, né? Antes do vírus. Ouvi colegas chorando no alojamento à noite porque estavam com dores terríveis, suas mãos estavam inchadas. Então, todo aquele processo, toda aquela forma de produção, aquela reestruturação produtiva que amontou gente, colocou gente em pequenos espaços, com pouca ventilação, com calor, frio, isto é adoecedor, né? Transtornos mentais, Então, o novo coronavírus achou ali um terreno jóia, né? Um terreno ótimo para que faça festa com a vida e com a saúde daqueles companheiros. Pouca gente sabe, mas na Europa, né, esse é um dado da Agência Europeia para a Saúde e Segurança, vocês sabiam que o que mais mata trabalhador não é mais o choque elétrico, né? Não é mais quedas, né, de altura, não é mais a questão do soterramento, né, que ainda mata e mata muito aqui no Brasil, né? Mata lá também, mas aqui mata mais. O que hoje está matando mais as pessoas é o câncer, né? O câncer com alguma relação com o trabalho que as pessoas estavam executando. Alguns podem dizer, mas está muito aí a questão do amianto. É verdade. Né? O amianto, aquela fibrazinha todo, hoje a gente tem certeza que ele é altamente cancerígena, embora algumas entidades, né, ainda continuem negando, alguns profissionais ainda continuem negando. Então, a questão do adoecimento em local de trabalho ainda é uma questão extremamente difícil, né, de ser trabalhada no Brasil, porque se tu for atrás do abacate, por exemplo, câncer e trabalho, a gente tem meia dúzia de casos. Né? E quem está na área metalúrgica ou siderúrgica, pessoal, cansei de ver, né? Esse está exposto a muita porcaria que pode estar implicada na gênese das neoplasias, né, do corpo.
Nosso país ainda é um país da exclusão e, às vezes, da exclusão pelo trabalho das pessoas, né? Esse menino aí que teve a sua condição diagnosticada numa carvoaria, ele não está ali também de novo porque quer, ele está ali porque precisa, ele está ali e vai ficar muito provavelmente fora da escola. Então, nós ainda continuamos excluindo pessoas, né, da dignidade, de uma condição mais digna de trabalho, de uma condição mais digna de vida, pelo trabalho que elas precocemente, às vezes, se veem obrigadas a exercer. A nossa pandemia, né, todo mundo extremamente dolorido com essa questão. Recentemente tive também pessoas amigas aí que estão com diagnóstico de Covid-19, né? Então, assim, é uma questão que está tocando toda a sociedade, exceto para aquelas pessoas, como o meu amigo Fadel colocou, né, que tocam orquestra e parece que não tem a menor empatia, tanto pelos pacientes, né, pelas pessoas que são acometidas pela questão da Covid-19, quanto pelos trabalhadores, aqui na foto bem representados lá pelo motorista do SAMU, né, pelo médico, pelo auxiliar de enfermagem, até pela pessoa da área administrativa que tem que também gerenciar essas questões. Essas pessoas estão adoecendo e morrendo, pessoal, e adoecendo e morrendo e muito, né? Muito acima do que é admissível, muito acima do que seria esperado numa pandemia com as características aí da Covid-19. A Covid-19 demonstra que estamos todos conectados, na palavra aí da senhora Anne Burton, que é da Agência das Nações Unidas para Refugiados. A gente acrescenta mais, isso é verdade, né? Nos conectou a todos. Mas os mais vulneráveis, pessoal, as pessoas que hoje mais estão sendo atingidas pela Covid-19, não são da nossa classe 0,1% que detém um percentual significativo da riqueza nacional, né? É o andar de baixo. As pessoas que mais sofrem, as mais vulneráveis, as que têm que veem a pandemia se alastrando de uma forma incontrolada, são os setores socialmente desprotegidos, né? Com baixo acesso à saúde, segurança, etc, etc. Decisões políticas impactam a vida de vocês, né? Inclusive na siderurgia. Quem não vê notícia como essa aqui, né? Lá no Rio de Janeiro, do meu amigo Fadel. Toda hora a gente vê, né? Quando o acidente chega na mídia, que não é sempre, né, pessoal? Mas quando ele chega na mídia, geralmente são eventos catastróficos, com amputações, com morte. Aqui foi uma prensa no Botafogo, lá Rio de Janeiro. Vocês sabiam que a prensa mais utilizada no Brasil é essa aqui, né? Uma prensa excêntrica de engate por chaveta, que é a maior mutiladora, a maior engolidora de dedo, mão, né? E o que aparecer na frente dela do parque industrial brasileiro. Em outros países, essa prensa não é permitido utilizar esse tipo de prensa. Por mais que eu pense em uma proteção para elas, ela nunca vai ter um nível de confiabilidade suficiente para que permita a utilização da máquina. E essa máquina está colocada como usável, entre aspas, a prensa mais utilizada no Brasil, pessoal. Ela está sendo colocada como usável na nossa indústria, na nossa NR12, né? Ela está lá, né? Embora com algumas restrições, mas não há restrição para o não uso da máquina. E enquanto ela continuar lá sendo permitido o seu uso, ela vai continuar engolindo o dedo, vai continuar esmagando falanges, né? Amputando pedaços de gente. Algumas opções industriais, algumas tecnologias, isso aqui é o vazamento manual, né? numa fundição, né, pessoal, também é uma opção, né, de mercado, não é uma opção que evita acidente. Nesse quadro, desconfiem muito da questão, né, que o acidente deriva dos trabalhadores, da nossa desatenção, sonolência, falta de vigilância, né? Ainda bem que o SESI e Senai já mudou de ideia, mas naquele tempo o pessoal fazia cartazinho com esse aí, dizendo que trabalhar numa prensa insegura o suficiente é a atenção, que a gente sabe que não é verdade. Já acabando aqui, tá, pessoal? Só para deixar um recadinho bem claro, essa foto é famosa, né?
foi citado hoje aqui, inclusive, o Ministério do Trabalho. Isso aqui não existe mais, né? A gente não fala da extinção de um prédio, né? De uma parede de tijolos. Isso é muito mais do que isso, pessoal. A questão do Ministério do Trabalho faz parte de uma estratégia maior de aviltamento daquilo que a gente chama trabalho, né? Parte dessa estratégia está aqui também. Quando a velha carteira azulzinha de trabalho, que o pessoal ia lá no meu plantão, toda amassada, dobrada, ali estava a vida das pessoas, bem e mal estava toda a vida delas. Isso está sendo destruído, pessoal. Isso não é gratuito, é parte de uma estratégia maior, né, de nos colocar de joelhos frente ao capital mais predatório, que infelizmente hoje está dando as cartas, né, jogando de mão e dando as cartas nesse cenário de tristeza que tem se transformado aí o nosso Brasil. Só para pontuar, nós temos aqui no Instituto Trabalho Digno também profundas críticas ao processo de revisão das normas de saúde e segurança. Uma norma não muda a vida minha nem de vocês, pessoal, isolada, né? Tem que ser ela, primeiro ela tem que sair do mundo do papel e ir para o mundo real. Mas se você tiver uma norma ruim, né, que sonega direito de vocês, é muito mais difícil para qualquer agente de Estado poder atuar, né? Isso foi também parte desse projeto maior de destruição, aviltamento do valor trabalho, né? As notícias saíram no jornal, como vocês todos viram, né? Premissas meramente econômicas. Só vamos dar um ou dois exemplos para mostrar isso, né? Vocês sabiam que o direito de recusa de vocês, que é um direito universal, né? Na Carta, em várias recomendações e convenções da OIT, diretrizes internacionais, esse direito de recusa, que já era difícil de ser exercido, é aquele que o trabalhador para de trabalhar porque está diante de um risco horroroso, né? Trabalhar numa máquina sem nenhuma proteção, uma prensa, um andaime caindo, por exemplo. Esse direito ficou agora muito pior de ser exercido porque está vinculado ao desejo do empregador em considerar que aquela situação que o trabalhador parou, cruzou os braços, é realmente uma situação de risco grave iminente. E com a nova NR3, que estabeleceu critérios para essas situações, afirmam vocês, trabalhador nenhum vai fazer isso. Tá? Então, isto passou, pessoal, inclusive com voto de representação de trabalhadores. Tá? Nessa mesma NR1, a gente teve agora, a partir de março de 21, vai estar vigente o tal de Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Que, na verdade, coloca no colo dos empregadores toda a gestão dos riscos ocupacionais, né? Riscos ergonômicos, de máquina, elétricos, relacionados à higiene do trabalho, está tudo no colo dele. Ele decide como vai classificar esses riscos, pode ser alto, médio, né? Quando ele classificar como um risco baixo, por exemplo, os agentes públicos, inclusive, vão ter dificuldade de intervir, né? Retira da fiscalização do Ministério Público e dos sindicatos o poder de interferir nessas situações, mesmo sendo o risco evidente à saúde. Uma figurinha que eu sempre mostro aí nas aulas, essa aqui, né? Um trabalhador fazendo uma soldagem dentro de um cofre, uma empresa que fabricava essas máquinas de tirar dinheiro e tal, né? Automática. Não dá para ser isso, né, pessoal? Isso não é trabalho de gente. A partir da vigência da NR1, se um auditor, se um procurador ou sindicalista olhar isso aqui, tem companheiro, isso aí não dá. Ah, mas o nosso PGR aqui diz que é risco médio, ele fica só um tempinho aqui, só 10 minutos, depois sai, depois volta, né? Então, assim, isso aí também passou pela representação de vocês, né? Passou pela representação sindical. Acho que essas coisas têm que ser muito mais... O projeto do governo é exatamente isso. Correr em todas essas alterações, não impedir que as pessoas pensem, que reflitam, né? Que tragam os metalúrgicos, por exemplo, para discutir se isso aqui é possível ou não. Né? Então, está sendo tudo decidido bem apressadinho, né? Anomalamente. O resultado só pode ser ruim. Né? Desigualdade brasileira não é uma verdade, né? A gente tem que lutar muito
porque saúde, pessoal, assim como cultura, assim como trabalho, né? É a essência da democracia. Sem eles, a gente não vai estar nunca vivendo num país verdadeiramente democrático. Então, a nossa solidariedade a todos os trabalhadores. Tenho muito orgulho da minha formação com vocês, né? É um outro saber que a academia nunca me deu, né? Que os livros nunca me deram, e a gente agradece muito. Aqui a página do Instituto Trabalho Digno, estamos construindo também, pensando um trabalho melhor para todos nós. Obrigado, pessoal. Estamos à disposição. Stop share. Ok, obrigada, professor. Que aula, que aula. Infelizmente é isso, né? Esse ataque ao Ministério do Trabalho, essa extinção do Ministério do Trabalho, a redução do quadro de auditores fiscais é uma lástima, porque ainda hoje temos prensas amarradas com arame no fundo dos quintais, fazendo serviço para multinacionais. Mas, para debater isso com vocês, nós convidamos aqui alguns companheiros e companheiras para representar aí um pouco desse universo aí dos metalúrgicos, e vamos iniciar com a companheira Raimunda Leone, que é a secretária de Finanças da FIT Metal, companheira metalúrgica lá do Rio de Janeiro. Raimunda, 5 minutinhos, eu aviso faltando um, ok? Está me ouvindo, Andréia? Sim, tá ok. Posso começar? Pode. Boa tarde ao Luiz Alfredo, boa tarde, Fadel. Fadel é camarada das antigas, né? Então, assim, é um prazer imenso tê-lo aqui nessa live. Obrigada em ter aceitado o nosso convite, o convite da FIT Metal. Fadel, eu estava me lembrando aqui do quanto foi importante, né, e é importante a parceria, né, do sindicato com a Fiocruz. Na verdade, eu estava me lembrando da importância e do papel, né, da contribuição que vocês deram na questão do jateamento de areia, porque vocês deram contribuição em vários outros aspectos, mas essa questão, por exemplo, do jateamento de areia, de identificar que o que estava matando os trabalhadores da área naval era em função, alguns trabalhadores, os trabalhadores que trabalhavam diretamente com jato de areia, que estavam morrendo, né, era por causa que eles tinham contato direto com esse jato. Então, através da pesquisa, da dedicação de vocês, foi possível se descobrir que o jateamento de areia matava os trabalhadores, principalmente atingindo os pulmões, né, com a doença conhecida popularmente no nosso meio como pulmão de pedra, né? Então, assim, muito importante a contribuição de vocês nessa descoberta, que aí foi possível, né, através das ações, projetos de lei, a gente ter conseguido salvar a vida de muitos trabalhadores e trabalhadoras dentro da indústria metalúrgica, dentro desse setor. A outra questão que eu queria levantar aqui é que, ainda hoje, né, a maioria, muitas empresas, né, só negam ao trabalhador a questão do comunicado de acidente. Muitos trabalhadores acabam se acidentando dentro da empresa, e aí, na hora de fazer o CAT, a empresa acaba não emitindo o CAT. Muitas vezes a gente se depara com essa situação. Então, assim, nós ainda vamos ter muito ainda que avançar na questão da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas, assim, voltando, eu queria falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo atual, porque a gente sabe que milhares de trabalhadores e trabalhadoras estão expostos ao risco, né? Porque esses trabalhadores e trabalhadoras,
né, estão retornando ao trabalho. Ao retornar ao trabalho, enfrenta, né, uma condução, um transporte público lotado. Na maioria das vezes, a empresa não fornece os equipamentos de segurança necessários, né, para esses trabalhadores e para essas trabalhadoras, que acabam sendo aí os mais atingidos por essa crise estabelecida aí pelo coronavírus. Por um outro lado, né, a gente tem aí essa questão do sistema de saúde, que em muitos municípios e em muitos estados está se tendo problemas, né, no atendimento, etc. Melhorou, mas nós ainda enfrentamos alguns problemas aí em alguns estados de superlotação das estruturas, né, de atendimento. Saiu uma pesquisa da OIT, onde a OIT pontua que 61,2% dos trabalhadores, né, de todo mundo estão trabalhando, né, empregados em trabalhos informais. Ou seja, isso significa que esses trabalhadores estão mais expostos, né, a esses riscos. E aí, diante disso, né, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas, né, para que vocês pudessem, aí, se der tempo, nos responder. Então, assim, diante do quadro atual, né, do avanço da pandemia, como ampliar os planos de segurança e proteção para os trabalhadores e sua família. Então, assim, diante desse quadro, né, é uma pergunta. Deu para pegar aí, Andréia? Deu para pegar. Só o tempo. Conclui para mim, por favor. Tá. E a outra pergunta é o seguinte: de que forma os senhores analisam as contradições explícitas pelo governo federal no desenvolvimento das ações para combater o avanço da pandemia, que vai na contramão das orientações da Organização Mundial de Saúde e, aqui no Brasil, das autoridades aqui em saúde? Como que vocês vê essa situação nesse momento? Porque o governo, na figura do presidente, tem uma grande contradição com essas questões encaminhadas pelas autoridades em saúde. Seria isso, né? Meu tempo já ter acabado. Obrigada, Raimunda, mas eu também não te avisei, estava resolvendo um probleminha aqui. Agora nós vamos para Minas Gerais com o Rogério Djalma, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e foi diretor do nosso Departamento de Saúde muito tempo, é conselheiro de saúde local. Vamos lá, Rogério, 5 minutos. Ok, boa tarde para todas aí, boa tarde a todos, boa tarde, Luiz, Carlos, boa tarde, Luiz Alfredo, foi um prazer ouvir vocês, né? Isso traz para a gente algumas memórias de luta, sabe? Em relação à saúde e segurança do trabalho, mas como eu estou com tempo limitado, eu queria começar a minha fala em relação ao papel do Sistema Único de Saúde diante da pandemia. Acho que a gente que milita nessa questão da saúde tem que referendar essa questão do papel do SUS nesse momento da pandemia. Como a gente fala da desigualdade social, a gente tem que lembrar o quanto que esse SUS tem nos dado lição que é possível, sim, lutar pelo Sistema Único de Saúde, nosso SUS do Brasil. Muitas pessoas ignoravam, muitas pessoas estão lutando para a privatização do SUS. Eu acho que essa vinda dessa pandemia, mais uma vez, traz para nós a necessidade de hastear mais alto essa questão da defesa do Sistema Único de Saúde.
A outra questão que eu queria também dizer, em relação à desigualdade social, eu quero dizer o quanto que a nossa convenção coletiva joga um papel fundamental para inibir um pouco essa questão da desigualdade social. Nessas questões do plano de saúde, por exemplo, nós, há algumas décadas, nós já temos colocado cláusulas na nossa convenção coletiva que, com muita resistência patronal, inclusive essa FIENG, né, que é a Federação das Indústrias dos Estados de Minas Gerais, atrasada, mas com toda essa intranquilência da federação, nós temos conseguido colocar cláusulas na convenção coletiva que trata da questão da saúde e segurança do trabalho, né? Com muita resistência, mesmo assim, nós colocamos algumas cláusulas. Por exemplo, na questão dos planos de saúde, na questão da assistência da saúde, nós colocamos uma cláusula lá que dá a obrigação da patronal, por 15 meses, se responsabilizar pelo tratamento dos trabalhadores. Não é o ideal para nós. O ideal seria nós ter o nosso SUS, ter todo mundo lá, mas é um pouco para minimizar essa desigualdade na questão dos planos de saúde. Uma outra questão que a gente, essa semana, por 2 momentos, eu tive a oportunidade de debater, porque eu faço parte da CIST, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador aqui na cidade de Betim, e na segunda-feira nós tivemos um debate, e um dos debates na CIST foi essa questão da aplicação do NETEP na questão da pandemia, das pessoas que estão aí já acometidas com o coronavírus. Por que nós estamos fazendo esse debate aqui? Por causa voltou aquele velho debate da eficácia do EPI. A máscara, ela é eficácia realmente para não contrair o coronavírus? Esse foi o debate que nós fizemos aqui na CIST de Minas Gerais, que levantou esse debate. Valeria a pena abrir esse debate para a aplicação do NETEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, também na pandemia? Aí eu já começo aqui a fazer essa pergunta para vocês, que podem nos ajudar a começar a fazer esse debate, porque a medida provisória, ela trouxe várias recomendações, né? Não aglomeração, área de risco. Além disso tudo, tem alguns ambientes de trabalho que você já lhe mencionou aí, que a gente tem historiado isso. Uma outra oportunidade que a gente teve foi antes de ontem, no dia 7, com a professora Lívia Oliveira, é uma professora da UFMG, aqui de Belo Horizonte, que nós também constituiu aqui em Minas o Fórum Sindical e Popular, e antes de ontem, no dia 7, teve a reunião desse fórum, eu participei desse fórum, e aí nós tivemos uma oportunidade de ouvir essa professora da UFMG, a Lívia Oliveira, que renasceu aquele velho debate nosso, que não é velho, mas ele agora ele se apresenta com muita força, que é a questão do adoecimento mental diante da pandemia. Além da perca do emprego, os trabalhadores já tinham vivenciado isso com as medidas provisórias. Você citou aí a reforma da Previdência, você citou a reforma trabalhista, que nós sabemos qual que foi o caos disso, e agora nós estamos debatendo nesse fórum, através dessa professora, a questão do adoecimento mental, né? Pessoas perdendo os entes queridos, e eu acho que a Raimunda começou a tocar nisso, e o Marcelino também. Eu acho que a nossa convenção coletiva, nesse momento de pandemia, nós temos aqui em Betim, por exemplo, tentado minimizar essa questão do sofrimento dos trabalhadores, principalmente nessa questão da sua saúde e segurança do trabalho. E agradecer a oportunidade que vocês nos deu para participar dessa live. Ok, Rogério, muito obrigada aí. E peço desculpa a todos, mas live é um problema. Se a gente extrapolar muito o horário, a gente fica falando para nós mesmos.
Então, por isso que tem o tempo aqui, viu, Rogério? Francisco Souza, agora é a nossa última intervenção aqui. O Francisco é o secretário-geral da UIS-Metal. Francisco, liga seu áudio e seu vídeo, por favor. Ok. Estamos aqui. E é o nosso companheiro lá da Bahia. 5 minutos, Chico. Uma boa tarde, início de noite a todas e todos. Saudar e parabenizar a nossa federação por mais esse evento importante e principalmente aí os 2 professores, debatedores, o professor Luiz Carlos Fadel, o Alfredo, e encaminhar já a questão das perguntas. Professor Fadel, o senhor sintetizou bem a discussão, trazendo a questão da Sinfonia Macabra. Então, fica aquela dúvida, né, nesse período que vem aí de pós-pandemia, já que a gente percebe a desconstrução do que se chamou de Estado mínimo, um desmonte do Estado mínimo de forma em larga escala aqui no Brasil, com esse governo que está aí. Então, seria um prenúncio de uma barbárie social pós-pandemia, a partir justamente da música, né, da orquestra, da Sinfonia Macabra, que está efetivamente evidenciada nessa crise nossa, política, econômica e também sanitária. E para o professor Luiz Alfredo, dentro da mesma lógica também de crise política, econômica e sanitária, na pós-pandemia, já que a Organização Internacional do Trabalho aponta em suas últimas análises aí 3 cenários referentes a essa condição de pós-pandemia, que seria um cenário de referência com a perda, a retomada já de alguns postos de trabalho, mas uma perda significativa de postos, né, ou de número de desempregados no mundo, uma otimista, que parece que está longe da nossa situação aqui do Brasil, e a pessimista, que eu acho que é a que mais se aproxime, que é a pior de todas, porque fala de uma segunda onda e de uma pior ainda maior em relação a esse momento que a gente está vivendo. Então, seria a consequência disso a intensificação da precarização do trabalho na pós-pandemia? Obrigado e uma boa tarde. Obrigada a você, Francisco, nosso companheiro baiano. Aí agora nós vamos retornar com a palavra aos nossos palestrantes. Vou fazer uma inversão aqui agora, vamos começar por quem terminou a primeira intervenção, Luiz Alfredo. Não sei, foram tantas perguntas que eu acho que daria mais uma aula, mas o que vocês puderem comentar aí das intervenções, agradeço. Bueno, então vamos lá, Raimunda. Na verdade, nosso cenário agora é extremamente difícil, né? Especialmente o cenário futuro, é extremamente difícil da gente prever. A gente tem algumas tentativas. O que me parece hoje, né? A questão de aumentar a cobertura em saúde e segurança dos trabalhadores, suas famílias, me parece que o único caminho hoje possível neste governo é por via dos acordos coletivos, né? Porque não vamos esperar nada que caia do céu dessa orquestra desafinada, aí, como disse o meu amigo Fadel, né? Então, é a negociação clássica, né? Direta com as empresas, com seus representantes, que a gente conseguiria talvez alguns avanços, né? As contradições do governo federal, eu acho assim, o governo federal não é contraditório. Ele nunca levou em conta a saúde das pessoas, né? A dignidade das pessoas, especialmente do andar de baixo, dos trabalhadores, nunca foi sua prioridade. Por que queria ser agora na questão da pandemia? Então, a gente teve, por exemplo, recentemente a edição de 2 portarias conjuntas, né? Uma delas o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, infelizmente o Ministério do Trabalho é falecido, né? E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com regras para frigoríficos, né? Prevenção da Covid em frigoríficos.
as regras são inferiores às mínimas preconizadas pelas próprias autoridades estaduais, né? Em sua quase totalidade. Mesma coisa a Portaria Conjunta 20, que é para todos os demais setores, menos o setor saúde. Então, que a gente esperar alguma coisa boa dessa turma, não vejo como, né? Que a gente conseguir de bom, positivo, ou pelo menos frear o que está acontecendo, o desmonte que está acontecendo, vai vir da nossa luta, né? Vai vir da luta dos trabalhadores. Não tem outro jeito, não, né? Vai vir de um enfrentamento de tudo que está acontecendo, mesmo num cenário difícil. Djalma, parabéns aí pela questão dos acordos coletivos. Acho que nesse cenário atual é uma alternativa, embora todas as dificuldades, né? Não tenho a menor dúvida disso, né? A questão do SUS, interessante, né? Mesmo aqueles que negavam a importância do SUS, por ocasião da pandemia, eles foram obrigados a dizer, não é bem isso, realmente, né? Sem ele, o estrago ia ser muito pior do que já está acontecendo. Então, o SUS, na questão da pandemia, se provou aquilo que a maioria de nós já sabia, é um sistema universal, fundamental para o conceito de cidadania num país como o nosso, que é um país ainda carente de tudo e carente de coisas fundamentais. Então, muito legal. Covid nexo com trabalho, esta questão está sendo bastante debatida, né? Tanto a nível de sindicatos quanto a nível da academia. Eu não vi CAT por Covid ainda. Eu não vi, exceto aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é uma autarquia federal ligada à URGS. Né? A sistemática, a rotina dos empregadores, sejam hospitais, sejam metalúrgicas, grandes, é negar o nexo com o trabalho, sempre. Né? Como um técnico, o que eu diria? Eu diria que sempre que o trabalhador sair de casa, se obrigar a enfrentar, alguém falou hoje aqui na questão de um transporte coletivo apinhado de gente, né? Se vê obrigado a trabalhar em condições de contato próximo com o colega, se vê obrigado a trabalhar dividindo espaço com outros trabalhadores que podem eventualmente estar contaminados e até assintomáticos, sempre que houver que a gente chama de excesso de risco, né, do acometimento, do adoecimento, a CAT deveria ser emitida. Até a gente chegar aí, Bueno, vamos ter que brigar muito ainda, né? Mas já tem vários grupos aí que estão trabalhando essas questões, espero que a gente chegue lá. O Francisco da Bahia, né? O mundo pós-Covid não será o mesmo. E eu não quero nunca partilhar uma visão pessimista, né? Mas assim, se os trabalhadores, né, de forma independente da sua filiação partidária, da sua forma de inserção nesse mercado e na representação, se a gente não se unir em torno de algumas bandeiras comuns, esse cenário pós-pandemia certamente vai ser muito pior. Vai ser talvez o cenário que alguns liberais primitivos imaginam em seus melhores dias. Né? Vocês estão percebendo que mesmo em milhares, mais de 60, quase 70 mil mortos no Brasil, as reformas liberais continuam avançando. Né? Há várias possibilidades de mais precarização no trabalho, de mais carteirinha verde e amarela, mais forma de tirar direitos de você. Nossos direitos foram duramente conquistados. Então, para que o mundo pós-pandemia não seja um mundo encantado dos proto-liberais, nós devemos lutar e lutar muito. Né? Tem mais algumas questões, eu vou deixar o Fadel complementar. Professor, quero muito agradecer aqui a sua participação esse é o 6º debate que a gente promove aí, de aniversário dos 10 anos da FIT Metal, a generosidade de aceitar tão prontamente o nosso convite. Muito obrigado, professor Luiz Alfredo. E agora, vamos lá, Fadel, com você. Na intimidade, Fadel, você viu, né? O Cienza, né, como todo gaúcho, é guloso, né, porque gosta daquele churrasco suculento.
ele quase que não deixou nada para mim. André, qual é o tempo que a gente tem para encerrar a reunião? 10 minutos. É só para saber, porque não vai ter, então, outra rodada de perguntas, não, né? Não, não. Então, eu acho que o Ciesa já respondeu grande parte. Eu talvez discorde dele assim, só na questão dessa expectativa, né? Nem sei se é discordância do que vem aí, mas depois do que ele falou, eu também concordo plenamente, né? Quer dizer, a questão que o Francisco Souza colocou, barbárie, né? Coisa da pós-pandemia, eu acho que a gente tem um cenário sombrio, tá? Se a gente não tocar essa sinfonia em Lá maior, vai ser muito complicado, porque a gente sabe que tem setores financistas, né? A questão da financiarização, que já era praticamente hegemônica hoje no mundo do capital, ela, nessa onda aí, ela está nadando de braçada, né? Alguns setores, o setor, por exemplo, da informação, da comunicação, que trabalha com a dissolução, com a fragmentação da classe trabalhadora nos seus setores de trabalho, também está nadando de braçada. Essa questão, por exemplo, do comércio hoje virtual, que vai precisar muito menos de trabalhadores do comércio, por exemplo, está nadando de braçada. Então, essa expectativa que eu tenho, ela é um pouco pessimista. Agora, quando a gente trabalha com saúde do trabalhador, né, há décadas, se a gente for pessimista, a gente tinha que ter mudado já de ramo. Então, quem está na saúde do trabalhador tem que ser otimista. Quem está na discussão do trabalho tem que ser otimista. Eu acho que eu queria colocar uma questão em relação a isso, viu, Francisco? Mas só para não deixar passar em branco, algumas questões aqui que foram faladas, que eu vou repetir rapidamente. O papel do SUS, lembrar que o SUS sempre ele foi construído com a classe trabalhadora, e depois os planos de saúde, eles têm uma sedução, né, que é compreensível, mas lembrar que o trabalhador, quando se aposenta e leva o plano de saúde, né, em função de convenções coletivas, os aumentos do plano de saúde são diferentes para o aposentado, e depois de 2, 3, 4, 5 anos, eles não aguentam mais os planos de saúde e eles têm que recorrer ao SUS. Então, essa é uma questão que é pouco discutida no movimento sindical. Isso tem que ser discutido melhor, né? E aí tem um pouco a ver com o que a Raimunda colocou. É preciso discutir melhor esses planos de saúde, especialmente para o pós, né? Para o aposentado. A questão do NETEP, que foi colocada também pelo Rogério, eu acho que sim, a gente tem que discutir. A Previdência está imobilizada, e essa imobilização ela é proposital. Claro, quanto mais ela ficar encolhida, ela é escondida, melhor, porque ela não vai resolver as grandes questões. Mas o NETEP tem que ser ressuscitado nesse momento, não sei nem como é que está funcionando agora, talvez o Cienza saiba, não sei. Enfim, então tem questões muito importantes em relação a isso. As outras coisas que o Rogério também colocou, a questão do adoecimento mental. O adoecimento mental, ele coloca a pessoa numa solidão que é uma solidão insuportável. Os sindicatos, o movimento dos trabalhadores, tem que aproximar essas pessoas, tem que montar grupos de solidariedade, de adoecimento, como existem algumas, né, iniciativas assim muito pontuais. Isso tem que ser eu acho que isso tem que ser uma regra. É preciso trazer essas pessoas para discutirem os seus adoecimentos, não só mental, como tem grupo, por exemplo, de Lerdort. Então a gente tem que discutir o adoecimento mental, porque todos aqui estamos com adoecimento mental, né? Aqueles que estão tentando fazer alguma coisa pela saúde do trabalhador, a intervenção, o auditor fiscal, o professor,
e o trabalhador que está lá na ponta. Está todo mundo lascado nesse ponto. Então, a gente tem que pensar junto isso e tentar novas formas de solidariedade interna, né? E para terminar, viu, André, para não deixar você nervosa, eu queria dizer o seguinte: o movimento sindical, a gente tem discutido isso, daí a Raimunda, minha querida amiga, aliás, eu adoro a bochecha da Raimunda, sempre que eu vejo ela, eu pego aquela bochecha, dou um beijo naquela bochecha, porque a gente tem discutido, o Luizinho, acho que está por aí também, do Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro, e ele também já escreveu sobre isso. O movimento sindical ele tem que se reinventar. Na Revolução Industrial, as primeiras leis trabalhistas foram feitas sem o movimento sindical. Ela foi acertada entre os patrões e a Câmara dos Lordes, inglesa. Não existia sindicato. Então, aí eles inventaram o sindicato. E agora a gente tem que reinventar esse sindicato, porque é um movimento de ressurreição. O que é reinventar o sindicato? Longe de mim, sabe, falar como o sindicato tem que se reinventar, mas eu tenho algumas sugestões que eu acho que são para ser debatidas. Por exemplo, o Cienza já chamou atenção para isso, é preciso união. Essa questão político-partidária que fragmentou os sindicatos, não só entre eles, como dentro deles, isso é uma questão que a gente vai ter que superar no campo da esquerda. Se a gente não superar isso, bye-bye. Né? Então, isso é uma questão. A outra coisa, que os sindicatos nunca deram muita bola para os seus aposentados. Tem muitos sindicatos que têm um grupo de aposentados. Metalúrgicos do Rio tem um grupo de aposentados maravilhoso, bancários também, que eu conheço, e alguns não conheço, mas eu sei que existe assim uma coisa muito importante. Então, é preciso a gente trazer os aposentados, inclusive para discutir essa questão dos planos de saúde, da saúde e tal. A outra coisa, que essa já é mais complicada, é que o desemprego estrutural, ele desemprega metalúrgico, comerciário, bancário e tal. Essas pessoas elas vão para o mercado informal. Os sindicatos não conseguem recuperar essas pessoas, trazer de novo para dentro para discutir. Essas pessoas têm que ser acolhidas pelo sindicato. Eles foram metalúrgicos, eles foram comerciários, eles foram bancários, eles foram professores. Então, aonde estão essas pessoas? Então, é importante que a gente tenha alguma forma hoje de trabalhar com o mercado informal. Por exemplo, agora a gente teve o movimento lá dos meninos, dos entregadores, né? Quantos metalúrgicos, bancários que estão lá na bicicleta ou no Uber trabalhando hoje? Quem sabe disso? E eles estão no mercado informal. Então, é preciso que isso é um processo, a gente não vai resolver isso em 1 ano, nem 2, mas é um processo de resgate da dignidade do ex. O resgate da dignidade do ex é uma responsabilidade da categoria representada, do sindicato que representa. O ex-metalúrgico não pode ser abandonado para ser o Uber ou entregador de comida na bicicleta, como falou o Cielo. Então, eu acho que isso é uma questão que os sindicatos... Claro que agora, com a dificuldade, né, os sindicatos não têm estrutura mais para bancar a sua estrutura administrativa de pesquisa e tal. Então, o que fazer com isso? Buscar associação com quem pode fazer isso, a academia. E eu falo em nome da academia. E a gente lá na Fiocruz é uma entre 480 universidades públicas no Brasil, essas universidades elas têm que ser provocadas a saírem das suas tocas, atravessar o muro e lidar com essas questões sociais. Então, essa questão, por exemplo, da pesquisa, de criação de bancos de dados, de pesquisas que podem ser feitas juntos, como a gente teve agora recentemente no Rio com os comerciários, lá com a Daphne do Fórum, enfim, isso é uma questão. E para tentar fechar, porque é tanta coisa, né? Eu estou até tonto aqui.
O Rogério, que é da CIST, da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, que é uma comissão do Conselho de Saúde, né? Do Conselho Estadual de Saúde ou do Conselho Municipal de Saúde, ele sabe do papel que o Sereste, os Centros de Referência ao Trabalhador no Brasil poderiam ter, e não tem. Os Serestes recebem dinheiro para isso. E a minha hipótese é que os Serestes eles vão acabar, porque eles não fazem aquilo que poderia ser feito do ponto de vista de uma aliança social de resistência para que não acabe. Então, os Serestes eles têm que se aliar mais aos sindicatos, têm que fazer a vigilância ao trabalhador e tem que fazer pesquisa junto com a academia. Então, o sindicato tem que cutucar o Sereste de vara curta e o Sereste tem que dar resposta. Se não der resposta, isso tem que ser cobrado. Então, a Rede Nacional de Atenção Integral ao Saúde do Trabalhador, a RENASH, ela tem que ser chamada às falas. A gente vem falando isso desde que a RENASH foi criada. 2002, vai fazer 20 anos. São 210 Serestes no Brasil. Quantos Serestes fazem aquilo que tem que ser feito? Que é trabalhar ombro a ombro com o sindicato, resolver essas questões. Por exemplo, quando o Cienza fala que a NR1 e a NR3, né, agora não tem mais o direito de recusa, a NR é uma portaria. A Lei 8080 da Saúde, a Lei Orgânica da Saúde, o inciso 8º do artigo 6º, parágrafo 3º, fala sobre direito de recusa. Por que o Ministério, o auditor fiscal, não utiliza a Lei 8080? Há uma certa dificuldade também de articulação entre auditores fiscais do trabalho, vigilância sanitária, vigilância ao trabalhador do SUS. Enfim, então, essas coisas a gente também tem um papel, viu, César? Nós, enquanto profissionais dentro das instituições públicas, a gente tem um papel também de melhorar, de aprimorar as nossas articulações. Então, são questões assim que a gente vai ter que rever com alguma urgência, né? Porque senão a gente vai dançar. É isso. Ok, Fadel, quero aqui, em nome da direção da FIT Metal, agradecer muito a vocês por ter compartilhado conosco aqui. Tem mensagem no chat, tem mensagem no Facebook, que tinha que ter mais tempo, mas a FIT Metal, nós estamos para lançar uma escola e com certeza vamos convidar vocês com mais tempo para nos prestigiar aí, para a gente continuar discutindo. E quero também agradecer a todos que nos acompanharam aí pelas páginas do Facebook, no YouTube, pelo Portal Vermelho, pela página dos Jornalistas Livres. E quero aproveitar e convidar vocês, nós precisamos valorizar o Fórum Intersindical da Fiocruz, que tem feito esse trabalho junto ao movimento sindical. Precisamos valorizar e fortalecer o Instituto Trabalho Digno, porque nós precisamos de parceiros compromissados com essa luta conosco. Então, quero muito agradecer a todos e todas que nos acompanharam e voltamos na próxima quinta-feira com a nossa 7ª live, onde vamos tratar de formação. Obrigada, boa tarde a todos e todas.